Fala Fera, essa é a nossa aula sobre associação de geradores, tá bom? Os geradores, eles podem ser associados, assim como os resistores, tanto em série quanto em paralelo. Um gerador equivalente à associação é aquele que é percorrido pela corrente elétrica da associação. Mantém entre seus terminais uma ADDP igual àquela mantida pela associação. Então eu posso substituir esses dois geradores em série por um único gerador, tá certo? Que é o gerador equivalente. E posso substituir também esses dois geradores em paralelo por um único gerador, que é o seu gerador equivalente. Agora vamos ver cada uma das associações, tá bom? Bem, eu tenho agora uma associação em série. Nessa associação, o polo positivo de cada gerador é ligado ao polo negativo do seguinte, de modo que todos os geradores são percorridos pela mesma corrente elétrica, como nós podemos ver nessa figura, ó. Polo positivo ligado no polo negativo do seguinte. E a corrente elétrica que atravessa o primeiro é a corrente elétrica que atravessa o outro. Cada gerador possui a sua DDP, tá certo? A sua tensão, e a tensão total é dada pela soma. Então eu tenho aqui dois geradores, tá? Como se fossem duas pilhas, que podem ser substituídos por um único gerador equivalente, que vai estar sob a tensão do circuito completo. Então cada gerador tem a sua equação, tá certo? A equação do gerador 1, a equação do gerador 2. Veja que cada um deles tem a sua própria tensão, a sua própria resistência interna, a sua própria força eletromotriz, mas é percorrido pela mesma corrente elétrica, tá certo? Já a tensão dos terminais é igual à soma das tensões nos terminais de cada gerador. Só que a tensão do gerador equivalente equivale à tensão total, certo? Essa força eletromotriz do gerador equivalente é a soma da força eletromotriz de cada uma das pilhas, certo? Cada um dos geradores. Então a força eletromotriz equivalente em série é a soma de cada força eletromotriz que está associada. E a resistência equivalente também. A resistência equivalente é dada pela soma das resistências. A resistência interna equivalente é igual à soma das resistências internas nos dois circuitos, tá certo? Nos dois geradores. Então eu tenho a resistência interna do gerador 1, mais a resistência interna do gerador 2, vai dar a resistência interna do gerador equivalente, tá certo? Se todos os geradores forem iguais, é só você multiplicar a força eletromotriz de 1 pelo número de geradores e a resistência interna de 1 pelo número de geradores. Apenas se eles forem iguais, tá bom? Vamos fazer um problema agora. Uma associação de 5 baterias de 12 volts. Em série, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 baterias em série, fornece a um resistor de 10 ohms, esse resistor do circuito, uma corrente de 5 amperes. Calcule a resistência interna de cada bateria. Bom, eu vou substituir esses 5 geradores por um único gerador equivalente. E essa é a resistência que vai receber essa corrente de 5 amperes que ele falou. Então, esse gerador equivalente, que é a equivalência, né? Ele equivale a esses 5 geradores em série, vai fornecer para esse resistor de 10 ohms, tá aqui, essa corrente de 5 amperes, tá bom? Bem, pessoal, a resistência interna equivalente, ou seja, a resistência interna da série, é o número de resistências internas vezes o valor de uma resistência interna, beleza? Eu não sei quem é a resistência interna equivalente ainda. Na lei de Poilet, nós podemos dizer que a corrente elétrica, né, total que passa pelo circuito, que é essas 5 amperes, é igual à força eletromotriz equivalente dividido pela resistência do circuito mais a resistência interna do gerador. Mas eu não tenho a força eletromotriz equivalente. Vamos calcular então essa força eletromotriz equivalente. A força eletromotriz equivalente, como todos os geradores são iguais, ela é dada pela soma da força eletromotriz de cada um deles. Como todos são iguais, eu tenho 5 geradores, cada gerador tem uma força eletromotriz de 12 volts. Então a força eletromotriz equivalente, que é dada pela soma da força eletromotriz de cada um deles, vai dar 60 volts. 5 geradores de 12 volts
equivale a um gerador de 60 volts, beleza? De força eletromotriz. Vou pegar essa força eletromotriz, vou colocar na lei de Poilet, acabou minha dúvida, essa força eletromotriz é 60, a corrente ele deu aqui, ó, e na figura também coloquei 5 amperes, certo? A resistência que está atrelada a esse gerador é de 10 ohms, e eu quero a resistência interna equivalente. Vamos lá. 5 vezes 10 é 50, né, meios pelos extremos. 5 vezes Rzinho é 5Rzinho. E 60 vezes 1 é 60. O 50 que na esquerda soma na direita, ele subtrai. 60 menos 50 é 10. O 5 que na esquerda multiplica, na direita ele divide. 10 dividido por 5 é 2. Então, uma resistência interna equivalente, a resistência interna equivalente desse gerador equivalente é de 2 ohms. Vou substituir ela naquela primeira equação que nós escrevemos. Acabou minha dúvida. Essa resistência interna equivalente é 2. São 5 resistências internas, Rzinho. Então, 5 Rzinho. 5 que multiplica na direita, na esquerda divide. 2 dividido por 5 é 0,4 ohms. Ou seja, eu tenho 5 resistências de 0,4 internas, né, que somadas vai dar a resistência interna do gerador equivalente, que é 2 ohms, beleza? Bem, pessoal, agora vamos falar sobre a associação de geradores em paralelo. Na associação em paralelo, os polos positivos dos geradores são ligados entre si, ó, positivo ligado com positivo, negativo ligado com negativo, tá certo? Vamos falar agora da associação de geradores em paralelo. Na associação em paralelo, os polos positivos dos geradores são ligados entre si, assim como os polos negativos. Vamos analisar o caso em que os geradores são iguais, isto é, têm mesma força eletromotriz e mesma resistência interna, beleza? Bom, então, nesse caso, como eu falei, ó, polo negativo ligado com polo negativo, polo positivo ligado com polo positivo. Todos os geradores vão manter a mesma DDP, ó, essa DDP é a mesma para todos os geradores. E a corrente elétrica que chega nesse nó, ela vai se distribuir proporcionalmente para os dois geradores. Corrente pelo número de geradores que estão associados em paralelo nesse mesmo nó, tá bom? Eu posso substituir, pessoal, esses dois geradores em paralelo por um gerador equivalente. Então, é como se eu tivesse duas pilhas aqui em paralelo e eu posso substituir por uma única pilha, tá bom? Cada gerador associado em paralelo vai ter a sua equação do gerador, vai ter a sua própria força eletromotriz, vai estar associada a essa tensão do circuito e vai ter a sua própria resistência interna. Só que aqui nós vamos trabalhar sempre com geradores iguais, tá bom? Bom, pessoal, essa pilha que pode substituir as duas, ela tem uma força eletromotriz equivalente a cada uma delas. Então, se aqui eu tenho um gerador, né, uma pilha com uma força eletromotriz, aqui e outra força eletromotriz, a força eletromotriz equivalente vai ser igual a qualquer uma das duas, beleza? Não muda. A força eletromotriz vai ser a mesma. O que muda? Muda a resistência interna. A resistência interna equivalente, né, desse gerador equivalente, vai ser a resistência interna de cada um dos geradores, são iguais, pelo número de geradores. Então, se eu tenho dois geradores e cada gerador tem uma resistência interna R, a resistência interna da equivalente, né, da associação em paralelo, é R dividido por 2, porque aqui eu tenho 2. Se eu tivesse 3, seria R dividido por 3 e assim por diante, beleza? Podemos observar que nessa associação se consegue uma diminuição da resistência interna e cada gerador só é percorrido pela enésima parte, ou seja, pela metade, pelo terço da corrente elétrica que atravessa a associação. Contudo, a força eletromotriz equivalente da associação permanece igual à força eletromotriz de qualquer um dos geradores associados. Bom, vamos fazer um exemplo agora. Eu tenho dois geradores iguais aqui embaixo, ó, cada um de força eletromotriz 24 volts e resistência interna de 2 ohms. Dois geradores iguais, cada um tem força eletromotriz 24 volts e resistência interna de 2 ohms. Esses dois. Eles estão associados como indica a figura, ou seja, em paralelo. Paralelo. Aqui o terminal, a corrente de essa resistência daqui vale 3 ohms. Eu quero a indicação do amperímetro. O que o amperímetro indica aqui, pessoal? Ele indica a corrente elétrica, tá certo? Então, para a indicação do amperímetro seria
a corrente elétrica. Beleza, pessoal. A força eletromotriz equivalente aqui é igual à força eletromotriz de cada um deles. Então, aqui tem um gerador só de 24 volts. Agora, a resistência equivalente é a resistência interna de 1 dividido pelo número. No caso, 2 dividido por 2, a resistência interna é 1. Então, eu posso substituir esses dois geradores por um único gerador de força eletromotriz igual a cada um deles, 24 volts, e resistência interna igual a metade, já que eu tenho 2, que é 1 ohm. Pela lei de Poilet, a corrente elétrica é a força eletromotriz, no caso a equivalente, dividido pela resistência atrelada ao gerador, mais a resistência interna equivalente também. Então a força eletromotriz é 24, o resistor atrelado é 3, associado, né? E a resistência interna equivalente é igual a 1, beleza? Bom, 3 mais 1, 4, 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, a corrente que vai passar nesse amperímetro, o amperímetro vai indicar 6 ohms, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre associação de geradores. Deixamos aqui o link da playlist completa de aulas sobre geradores e receptores. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.